Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, toda semana, então entre em contato conosco por esse WhatsApp. Não se esqueça, diga lá seu nome, coloca a cidade onde você mora e coloca lá a revista CPAD. Porque eu comento outra revista, então é preciso saber aí. Você coloca desse jeito, tá bom? Eu envio para você gratuitamente toda semana. O WhatsApp, então, DDD 99 e o telefone 991520454. Nós estamos estudando das revistas da CPAD Adultos com o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Douglas Batista, que é pastor presidente ali da Assembleia de Deus Missão, em Brasília, Distrito Federal. Já estudamos na lição 1 o mistério da Santíssima Trindade, na lição 2 o Deus Pai, na lição 3 o Pai enviou o Filho, na lição 4 a paternidade divina, na lição 5 o Deus Filho, na lição 6 o Filho como verbo de Deus, na lição 7 a obra do Filho, na lição 8 o Deus Espírito Santo e hoje vamos estudar na lição 9 Espírito Santo, o Regenerador. Na lição de hoje, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, regeneração, uma obra trinitária. Subtópico 1, a doutrina bíblica da regeneração. Subtópico 2, a regeneração como exigência de Jesus. Subtópico 3, o Pai como autor da salvação. Subtópico 4, o Espírito como agente da regeneração. Tópico 2, a natureza espiritual da regeneração. Subtópico 1, uma transformação interior. Subtópico 2, uma obra soberana do Espírito. Subtópico 3, uma nova vida e nova conduta. Tópico 3, sinais do novo nascimento em Cristo. Subtópico 1, a justificação pela fé. Subtópico 2, a vida de santificação. Subtópico 3, o fruto do Espírito. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sempre quando Jesus disse na verdade, então é uma verdade absoluta, importantíssima, que nós temos que prestar atenção, conhecer e aprender sobre esta verdade. Em João 8,51, Jesus também diz: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, em João 6,47, Jesus diz: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim. Em João 10,7, Jesus diz: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Em João 5,25, Jesus diz: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Em João 12,24, Jesus diz: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Em João 13,16, Jesus diz: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E assim por diante você vai ver, estudando a palavra do Senhor, que muitas vezes Jesus repetiu: na verdade. Então é importante ver todos esses versículos, que são muitos mesmo. Jesus fala na verdade, repetindo. Então é uma verdade
muito importante para nós estudarmos e aprendermos, e são princípios da palavra de Deus. E aqui, no texto áureo, em João 3,3, Jesus está dizendo que ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja bem, nós nascemos a primeira vez filhos de Adão, descendentes de Adão. Herdamos a semente do pecado. Desta maneira, nós temos um destino: inferno e lago de fogo e enxofre. Agora, para entrar no reino de Deus, para sermos salvos, morar na Nova Jerusalém, então temos que morrer para essa semente maligna do pecado e nascer da semente de Deus, que é a palavra de Deus. Então nós vamos morrer para a descendência de Adão e vamos nascer para a descendência de Jesus Cristo. Éramos filhos da ira, agora seremos filhos de Deus. A partir do momento que acontece o quê? É preciso ouvir a palavra de Deus, falando a respeito da salvação executada por Jesus Cristo, também da sua ressurreição, e crer nisso. Aí então recebemos o Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, aí então há uma ação do Espírito Santo de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Aí nos arrependemos, somos justificados pela fé, porque cremos que Jesus veio, nasceu aqui na terra como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu por nós na cruz, levando o juízo de Deus que era para nós, levou sobre ele, morreu em nosso lugar, nos substituindo ali, e ressuscitou. Então, ao crermos nisso, então recebemos o Espírito Santo, estamos salvos. Agora o Espírito Santo tem livre ação na nossa vida, para transformar a nossa vida totalmente. Então nascemos da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo, que vem então transformando a nossa vida. No momento que ouvimos e cremos, já recebemos o Espírito Santo. Então ele passa a agir na nossa vida. Ele coloca em nós o fruto do Espírito, com 9 qualidades, ou aspectos, ou atributos, e vai trabalhar em nós a partir daí. Então, a partir daí, somos novas criaturas, Então, tudo se fez novo. Agora nós estamos no reino novo. Nós não conhecíamos esse reino. Não pertencíamos a esse reino. Então, nós nascemos de novo. Primeira vez, nascemos descendente de Adão. A segunda vez, então, nós nascemos agora como filhos de Deus. Só entra no reino de Deus quem tem o Espírito Santo. Só quem nasceu de novo. Só quem ouviu o Evangelho e creu. Verdade prática. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Então veja, regeneração, o que é? Gerar de novo. A primeira vez fomos gerados da semente de Adão, semente que veio contaminada pelo pecado. A segunda vez que nós nascemos agora é uma regeneração. Não é mais a geração, agora é uma regeneração. Gerados de novo. Então nós podemos usar aí o nascer de novo, Então nascemos de novo. Na primeira vez que nascemos, não houve a participação do Espírito Santo. Não fomos gerados, pela palavra de Deus e nem por uma ação do Espírito Santo. Desta vez não, desta vez houve então ouvir a palavra de Deus, a semente de Deus, receber essa semente, e a partir daí houve então uma ação sobrenatural do Espírito Santo, que agora nos coloca no corpo de Cristo, que é a igreja. E ele mesmo, o Espírito Santo, vem morar em nós e nos coloca esse fruto do Espírito que vai trazer a nós transformação dia a dia, sempre. Então é progressiva essa santificação. Essa, vamos dizer assim, melhor explicado e entendido, essa possessão do Espírito Santo. Por isso que tem pessoas que mudam muito rapidamente e radicalmente, outras pessoas demoram mais. Depende de quê? Depende da pessoa dar lugar,
permitir ao Espírito Santo que nos transforme. Então tem gente que aceita mais rápido, né? Se deixa moldar, se deixa dirigir, se deixa ser guiado, se deixa ser transformado. Vai ler bastante a Bíblia, né? Vai orar bastante. Quanto mais ele se aproxima de Deus, quanto mais ele dá permissão ao Espírito Santo, mais a pessoa é transformada. Eu bebia cachaça, eu fumava, veja só, fui lá, ouvi, criei, confessei, pronto. Nunca mais bebi, nunca mais fumei. É uma transformação instantânea. Por quê? Dei lugar ao Espírito Santo. Eu queria realmente Deus. Foi uma conversão realmente legítima. Eu tinha muitas imagens em casa, discos de rock, mas muitos, né? Então, quebrei todas as imagens, quebrei todos os discos. Foi uma transformação radical mesmo. Por que isso? Porque eu já comecei a ler a Bíblia antes mesmo de ir lá na frente da igreja e confessar Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Já tinha começado a ler a Bíblia, já tinha até começado a dar dízimo. Então, quando eu fui lá e confessei, né, o Espírito Santo veio agir na minha vida, me transformar totalmente. Eu tive uma transformação radical, assim, de um dia para outro, assim, mudar completamente. Mas tem gente que demora mais, né? Eu li a Bíblia todinha em 3 meses. Aprendi a levantar de madrugada todos os dias para orar. Então foi rapidamente, com 6 meses de crente, eu já era professor de escola bíblica dominical, pregador, já evangelizava. Mas tem aqueles que demoram mais, exatamente porque não buscam ler a Bíblia, não oram, não estão congregando regularmente, então demoram mais. Com 6 meses de crente eu já era batizado com o Espírito Santo, já evangelizava colégio, hospital, prisão. Vamos à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então vamos ver aí a partir, do estudo da lição. Cada detalhe, vamos aprender bastante sobre isso aí. E vamos aprender então que nascer da carne, ou seja, nascer filho de uma mulher, gerado aí por um homem, então é nascer humanamente. Todos que nascemos descendentes de Adão. Herdamos o pecado. Então esse é o nascer da carne. E aquele que ouve o Evangelho e crê, então ele agora está nascendo de novo. Houve uma ação sobrenatural aí, olha só. A palavra é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então veja só, houve aí a pregação da palavra, como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Olha, nós estamos em Cristo a partir de quando? A partir do momento que ouvimos a palavra da verdade
Olha só, palavra o que é? Pregação, o ensino da palavra de Deus. Aí fala do evangelho da salvação, ou seja, nós ouvimos qual tipo de pregação? Falando a respeito de Jesus Cristo e a obra salvífica que ele realizou. Ele veio, nasceu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, juízo de Deus. Morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Esta é a pregação que é necessária ser feita a todos os seres humanos, e qualquer um que ouvir isso e crer, olha aí, entrou a fé, né? A obra quem realizou? Jesus Cristo. Nós só temos que crer naquilo que Jesus fez. Nós não fazemos nada para sermos salvos. Apenas cremos naquilo que Jesus fez. Crer, fé, não é obra. Você está crendo que outrem fez. Então ouvimos e cremos. Pronto. Recebemos o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo agora vai trabalhar em nosso interior. Nós vamos então colocando fora aquilo que vai sendo transformado dentro. Vamos mudando, olha aí. Aí lá de fora vai apresentando, vai mostrando, né? Tudo vai sendo novo. Então a mudança é de dentro para fora. Já a religiosidade, né? A falsa conversão vem de fora para dentro. Então a pessoa tem a aparência de cristão, mas não é cristão. Já o cristão é o contrário. Dentro ele é cristão, lá de fora vai sendo transformado dia a dia. Introdução da lição. O novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Esta lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como um agente da regeneração. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Então não há como ser salvo se não houver esse novo nascimento. Não há como ser salvo sem ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. O Espírito Santo não obriga ninguém a ser salvo. O Espírito Santo não vai mudar ninguém se não houver permissão, se não houver conversão. A partir de quando o Espírito Santo pode agir em nós? A partir do momento que nós ouvimos o Evangelho e cremos. Aí ele vem morar em nós. Pronto, agora ele vai mudar todo o nosso ser. Antes ele não fazia isso. Por quê? Porque não houve conversão. Nós éramos filhos da ira, pecadores, não queríamos saber de Deus, não entendíamos nada sobre Deus. Nossa mente estava cauterizada, né? Fechada, trancada para Deus. Agora ouvimos, cremos, pronto, o Espírito Santo vem morar em nós. Agora está tudo aberto para uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nosso ser. Então, 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo agora, tudo é novidade, né? Agora vamos ler a Bíblia, vamos congregar, vamos orar, conversar com Deus, né? Vamos ouvir Deus falar conosco. Tudo vai mudar, tudo, muda tudo, de dentro para fora. Agora nós temos um desejo de servir a Deus, de conhecer a Deus, de ouvir a palavra de Deus, de evangelizar, de falar de Jesus para todas as pessoas que nós encontrarmos pela frente. Nós achamos o tesouro escondido, achamos agora um grande tesouro, um maravilhoso tesouro, e queremos dividir isso com todos. E esse novo para nós é muito gostoso, saboroso, né? A gente quer ler a Bíblia, a gente quer ouvir a palavra de Deus, quer louvar a Deus. A gente quer estar sempre próximo de Deus, orando, conversando com Deus o dia todo, lendo a Bíblia o dia todo. Olha, eu tive uma paixão tão grande, um amor tão grande pelas coisas de Deus, que eu fui ler a Bíblia e esqueci tudo. Para mim, não existia mais nada importante no mundo. Estava ali a palavra de Deus, eu queria ler. Então, em 3 meses eu li tudo aquilo ali, anotando tudo que destacava, que eu achava interessante, eu fui anotando. Então, é um amor muito grande. Esse novo aí é maravilhoso.
é um novo espiritual. E é um novo eterno. Tópico 1. Regeneração. Uma obra trinitária. Uma obra trinitária. Subtópico 1. A doutrina bíblica da regeneração. A expressão nascer de novo, João 3,3, é a tradução do verbo grego INT, ser gerado ou nascer, e do advérbio anotem, do alto, de cima, de novo. No diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas espiritual. João 3,5. Uma segunda origem, não humana, um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, como está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5b. Aqui, regeneração, no grego, pareinesia, significa novo nascimento e está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura, segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então veja, nascer de novo aqui significa nascer do alto, né? Houve uma ação que é sobrenatural, uma ação de Deus. Por quê? Jesus veio, nasceu como homem, executou a obra salvífica. Esta é a graça de Deus. Então houve aí um plano de Deus para a salvação de todos. E o plano de Deus diz, aquele que ouvir o Evangelho, ou seja, a pregação sobre isso que Jesus veio, morreu por nós na cruz, né, executou a obra salvífica. Então ouvir isso e crer é salvo, recebe o Espírito Santo. Então teve um agir de Deus para a nossa salvação. Então olha que o novo nascimento acontece assim. Ao ouvirmos e crermos, recebemos o Espírito Santo. Estamos salvos, somos então gerados de novo. Gerados através do quê? Do ouvir a palavra de Deus, que a semente agora é a palavra de Deus. Para nascer na terra, a semente foi o espermatozoide. Para nascer no reino de Deus, o que foi? A palavra de Deus. Então o espermatozoide gerou o quê? O homem natural, né? Agora a palavra de Deus gerou o quê? O homem sobrenatural, com a presença do Espírito Santo. Quem nasceu do espermatozoide não tem o Espírito Santo. Agora quem nasceu da palavra, da pregação, do crer na pregação da palavra de Deus, aí recebe o Espírito Santo, agora é filho de Deus. Então Paulo fala da lavagem, da regeneração, e Pedro explica isso, né? Que nós somos gerados aí da semente, da palavra de Deus, a palavra incorruptível de Deus. E Paulo fala da renovação do Espírito Santo. Então há agora uma ação do Espírito Santo que vai renovar, vai nos trazer uma vida nova, agora uma vida espiritual, não uma vida natural, não uma vida material. Veja que o corpo continua o mesmo. Então a mudança é na alma, é no espírito, né? Olha aí, a alma está aí o que? O intelecto, a vontade, o poder de decisão, as emoções. Olha aí, tudo isso aí foi mudado. O espírito agora está ligado ao Espírito Santo. Agora não está mais interessado em feitiçaria, em macumba, em idolatria. Agora é interessado em Deus. Então houve uma mudança radical na alma e no espírito. O corpo não, o corpo continua o mesmo. O corpo vai ter que ser domado, né? Controlado. Aí o que? Jejum nele. Enquanto na alma você alimenta com a Bíblia, o espírito com a oração, o corpo você entra com jejum, domine o corpo, controle o corpo, porque ele traz os velhos hábitos, ele traz os desejos antigos, ele não foi transformado. Mas agora, como novas criaturas, nós temos a capacidade agora de vencer, né, as tentações, as concupiscências, os desejos carnais.
Tópico 1, subtópico 2, a regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Mateus 18,3. Ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. 1 Coríntios 6, 9 a 11. No milagre do novo nascimento, há fé e arrependimento. Mateus 4,17. Tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Gálatas 6,15. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Marcos 16,15. Então é prioridade. Para haver salvação, tem que haver novo nascimento. Porque o novo nascimento é exatamente a entrada para o reino de Deus. Só existe entrada para o reino de Deus se ouvirmos o Evangelho e crermos. Aí recebemos o Espírito Santo. Agora sim, estamos no reino de Deus. Agora temos o Espírito Santo, que é Deus mesmo, morando em nós. Então ele provoca a primeira coisa em nós, arrependimento verdadeiro. Então ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vamos imediatamente pedirmos perdão, nós vamos nos arrepender. Sem esse arrependimento, não tem como a pessoa seguir avante, não tem como ele se santificar, não tem como ele aprender sobre Deus. Então é com a entrada do Espírito Santo, na hora da conversão ali, ouvimos, cremos, o Espírito Santo vem morar em nós. Então nesse exato momento, o Espírito Santo entra com a operação de transformação, de mudança radical na nossa vida. Então a obra inicial, sobrenatural na nossa vida. Ouvimos o Evangelho, cremos, o Espírito Santo vem morar em nós. Então aí está inaugurada aí uma nova vida, um novo ser, agora filho de Deus. Agora devemos tomar cuidado, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, é o Espírito Santo que vai dar a fé à pessoa para ela crer na pregação. E aí nós estamos colocando a culpa no Espírito Santo pelas pessoas que não creem e vão para o inferno. Veja bem, aquele ali ele deu a fé para ele ser salvo. Uai, mas aquele outro ele não deu a fé para ser salvo? Veja bem, cuidado, porque isso aí é uma doutrina igual à doutrina calvinista, que acredita que Deus já predestinou uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno. Já escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Veja bem, é um engano teológico perigoso. Não é assim que acontece. Então nós ouvimos o Evangelho, cremos, aí o Espírito Santo vem morar em nós. A partir daí, então, o que ele faz? Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós agora somos filhos de Deus, o Espírito Santo está em nós agora. E agora ele vai nos revelando, vai nos guiando, vai nos mostrando as coisas de Deus. Então, primeiro, temos que ouvir e crer. Depois é que vai haver uma operação do Espírito Santo, porque agora ele já mora em nós. Ouvimos, cremos, pronto, o Espírito Santo está aí. Então ele vai entrar com a operação de arrependimento. Aí existe a justificação, a redenção, tem a restauração, purificação, santificação, reconciliação. Tudo isso acontece nesse momento, tudo operado agora pelo Espírito Santo. Por isso é importante pregarmos o legítimo Evangelho, sempre pregarmos sobre a obra que Jesus realizou. É muito importante para a salvação das pessoas. Tópico 1, subtópico 3, o Pai como autor da salvação. A regeneração ou novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. Efésios 1, 4 e 5. É Ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. João 3,16. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. João 1,13, Efésios 2, 8 e 9. Essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Tiago 1, 17, 18. Então vejam, Deus criou o plano de salvação, ou o plano de redenção. Nesse plano está dito o seguinte: preciso de um homem na terra que nunca pecou.
Este homem que nunca pecou, aceite levar sobre ele os pecados de todos, as enfermidades, doenças, maldições, o juízo de Deus, tudo sobre ele. E aceite morrer no lugar de todos, na cruz. Veja bem, esse é o plano de Deus. Então Deus não achou nenhum homem na terra que nunca pecou. Então Deus mesmo vem, nasce como homem na terra. Jesus Cristo, Deus mesmo, nasceu como homem na terra. Agora tem um homem na terra que nunca pecou. Ele aceita pegar os pecados de todos sobre ele. As doenças, enfermidades, maldições, juízo de Deus que estava sobre nós. Sim. Aceita morrer na cruz em nosso lugar? Sim. Então agora o plano de Deus pode ser realizado. Então veja que Deus Pai nos amou de uma tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para dar a vida por nós na cruz. Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, Ele nos amou de uma tal maneira que deu o melhor que Ele tinha, seu Filho Jesus Cristo, para dar a vida por nós. Então o plano de Deus Pai para nós, Jesus Cristo, Filho, executou. E o Espírito Santo concedeu o poder a Jesus para realizar o plano e revela a nós esse plano. Então veja que o plano diz, todo aquele que ouvir a pregação sobre isso e crê é salvo. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, explica bem direitinho isso aí. Ouviu a pregação, falando da obra salvífica de Jesus, creu, recebeu o Espírito Santo. Efésios 2, 8 e 9 também, fala pela graça. Que é graça? Graça é uma pessoa, Jesus Cristo, e a obra que Ele realizou. Essa é a graça de Deus. Ela é dada por Deus Pai a nós, sem nenhum merecimento nosso. Então veja só, a graça é Jesus e a obra que Ele realizou. E isso é dado a nós. Agora temos que ouvir a pregação sobre isso, crermos, aí então somos salvos. Entrou aí a fé. Então nós vamos acreditar naquilo que Jesus realizou, para nós sermos salvos. Esse é o plano de Deus. Jesus morreu, mas ressuscitou. Temos que incluir isso aí, porque é importante crer na ressurreição de Jesus. Tópico 1, subtópico 4, o Espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina, Tito 3,5. É o Pai que a decreta, Efésios 1,4. O Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição, Efésios 1,7. E o Espírito que a realiza no coração do pecador, João 16,8. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, João 3,6. Isso indica que, onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. Essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida do regenerado. Gálatas 5:22. Então veja, ouvimos, cremos, o Espírito Santo vem morar em nós, agora nos convence do pecado, da justiça e do juízo, E agora ele começa a trabalhar em nós. Aí vai trabalhar em nosso caráter, moral, maneira aí de pensar, de agir, de falar, de vestir. Tudo, ele vai mudar tudo. Então veja, tem que ouvir, tem que crer, aí recebe o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí nós nos arrependemos e começa a partir daí uma grande mudança, uma radical mudança na nossa vida. Quanto mais permitirmos o Espírito Santo agir, mais ele vai agir. Então aí tem a palavra de Deus e tem o Espírito Santo. Aí com a ação dos dois é que há um novo nascimento, é que há uma regeneração, uma vida nova com Deus. Então veja que no mesmo instante que ouvimos e cremos o Espírito Santo vem morar em nós, ele implanta em nós o fruto do Espírito com 9 qualidades ou aspectos, ou atributos, E isso vai ser desenvolvido em nós, no nosso interior. E é a nossa caminhada cristã. Nós vamos recebendo mais e mais disso do Espírito Santo. Quanto mais espaço dermos, mais o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Tópico 2, a natureza espiritual da regeneração. Subtópico 1, uma transformação interior. Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus.
Como pode um homem nascer sendo velho? João 3,4. A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. 1 Coríntios 2,14. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico, da carne. Esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Romanos 10,3. Ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus, mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operada pelo Espírito, não um mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento operado de dentro para fora, como a obra do Espírito Santo. João 3,5. Então Nicodemos, como todo judeu, acreditava naquilo que todas as religiões acreditam, né? A salvação através de obras, através de méritos, né? O judeu, pelo cumprimento da lei, o católico apostólico romano, né? Através das esmolas, né? E outras coisas mais, né? Eles acreditam que vão conquistar a salvação assim. Os espíritas, através então da transformação aí, de aperfeiçoamento até se tornar luz. Então cada um tem a sua. Aí lá um muçulmano, né? Tem que ir lá, passar a mão lá no túmulo de Maomé e tal. Tem que seguir lá o Alcorão, fazer aquelas rezas repetidas. Cada religião tem essa mesma coisa em comum. Salvação por obras. Veja bem, por mérito humano. Então eles querem comprar, conquistar a salvação. Então não entra aí a obra salvífica de Jesus Cristo, não entra aí a fé, mas o esforço humano. E aí ninguém é salvo. Isso aí são tudo obras mortas. Toda obra realizada com o fim de obter salvação é obra morta, não vale nada para Deus. Tudo que nós fizermos de bom, só estamos fazendo a obrigação nossa. Não temos mérito nenhum por isso. Então Nicodemos, vendo os milagres de Jesus, sabendo os milagres, já tinha feito vários milagres ali, sabendo disso, ele percebeu, ninguém pode fazer esses sinais, esses milagres aí, se Deus não for com ele. Então ele viu que Jesus era um mestre diferente, foi até Jesus, né? E lá então Jesus vai evangelizá-lo, vai mostrar a ele o reino de Deus verdadeiro e a maneira de entrar para esse reino de Deus. E ele entende de maneira humana, natural, ele não compreendia as coisas de Deus, não compreendia as coisas espirituais, porque não tinha o Espírito Santo. Então ele entendia a religião, que é fora, né? Que as pessoas representam um papel, são hipócritas, né? Representam a religião, mas não conhecem Deus. Então os judeus até hoje, é a mesma coisa. Não vai pensar que aqueles judeus que estão lá em Israel são salvos. Não. Paulo diz, ainda que sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. É no final da grande tribulação, quando quase todos os judeus tiverem sido mortos já, perseguidos pelo anticristo, aí então eles vão clamar a Deus, né? E Jesus vai descer ali no Monte das Oliveiras, pisar ali, e eles conhecerão Jesus Cristo como Salvador. Mas agora não, se falar em Jesus para eles, falar que o Messias já veio, eles querem bater na gente, eles ficam zangados, falam que a gente não pode nem falar o nome de Deus, porque eles se consideram como os únicos que pertencem a Deus. Na verdade, são apenas religiosos. Sem Jesus não há salvação, e eles não acreditam, não creem de jeito nenhum que Jesus é o Salvador. Tópico 2, subtópico 2, uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. João 3,5. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. Efésios 3,16, 5,26. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. João 3,8. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. 1 Coríntios 2, 11 a 12.
É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Ezequiel 36, 26 e 27. Então vemos, olha, Jesus está dizendo para Nicodemos, não tem como ver o reino de Deus, a não ser que você nasça de novo. Para nascer de novo, tem que haver aí a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, a fé e crer nisso, aí receber o Espírito Santo, e aí então acontecerá a transformação. Acontecerá agora o conhecer o reino de Deus. Haverá agora a possibilidade de entender realmente a palavra de Deus. Essa mudança é operada pelo Espírito Santo no crente. Não é a religião, não é ler livros que vai mudar o crente, porque essa mudança vai ser só exterior. Mas a mudança interior verdadeira de Deus é interior. É o Espírito Santo lá que vai mudar, que vai revelar, que vai transformar agora todos nós como filhos de Deus, como novas criaturas. E para nós aquelas coisas velhas que nós aprendemos se desfazem, não tem mais valor, porque não nos conduzia a Deus, não nos conduzia à verdadeira fé. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele diz, olha, eu estudei muito aos pés de Gamaliel, aprendi muita coisa, mas aquilo não me conduziu a Jesus, não me apresentou Jesus. Aquilo não me trouxe revelação de Deus, me trouxe religião, me trouxe uma autojustificação. Então ele fala, olha, em judaísmo eu fui superior a todos. Guardava a lei rígida, cumpria todos os mandamentos ali, me esforçava, mas não cheguei à salvação através disso. Então, sem o Espírito Santo, não existe legítima conversão, não existe salvação, não existe mudança de vida, não existe transformação, não existe reino de Deus. Tópico 2, subtópico 3. Uma nova vida e nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Gálatas 5, 19 e 21. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. Gálatas 5, 22. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Romanos 8, 5. Mas, ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem com uma nova mentalidade. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Efésios 4, 23. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Marcas da regeneração genuína. Romanos 6, 4, 1 de João 3, 9. Então veja, se alguém diz que ouviu o Evangelho, que creu, que é cristão, e não tem uma transformação radical na sua vida, na sua maneira de agir, de falar, né, de pensar, de vestir, de tudo, essa pessoa está se enganando a si própria. Não há como ter o Espírito Santo em nós e continuarmos do mesmo jeito. Não tem como. A pessoa antes xingava. Não é possível que agora o Espírito Santo mora nele e ele continua xingando. Roubava, mentia, prostituía. Não tem como o Espírito Santo morar na pessoa e ela continuar na prostituição, no roubo, no engano, na mentira, no adultério. Não tem como. Porque o Espírito é santo, é Deus mesmo. Ele não vai concordar com o viver contrário à palavra de Deus, que ele mesmo, o Espírito Santo, inspirou para ser escrita. Então a vida velha não tem lugar mais
na vida do novo convertido, do novo nascido de novo, né? Do novo crente, do novo filho de Deus. Não tem como ele viver do mesmo jeito de antes. Ele não pertence mais àquele reino. Ele não pertence mais ao reino das trevas. Ele não é mais servo de Satanás. Não é mais filho da ira. Agora ele é filho de Deus. É uma nova criatura. Foi criado de novo, gerado de novo. Agora pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo mora nessa pessoa. Então não tem como ele ser do mesmo jeito, praticar as mesmas coisas de antes. Ele pertence agora a um novo reino, é o reino da luz agora, não é das trevas mais. É o reino de Deus, não é reino de Satanás mais. Não tem gosto, não tem sabor nesse reino da carne, no reino de Satanás para ele mais. Tudo se torna sem graça, sem valor. Agora ele pensa nas coisas de cima. Agora ele deseja as coisas de cima. Agora ele ama as coisas de Deus, a palavra de Deus, louvores a Deus, adoração a Deus, a evangelização. Agora ele busca batismo com o Espírito Santo, busca dons do Espírito Santo. É uma nova realidade. Tópico 3. Sinais do novo nascimento em Cristo. Subtópico 1. A justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário, Romanos 3, 24 e 28. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, isto é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado, Romanos 4, 7 e 8. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo, Romanos 3, 22. A justificação, portanto, não acontece à parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador, Gálatas 2,16. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação, João 16,8. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus, Romanos 5,1. E a adoção como filhos amados do Pai, João 1,12. Então, quando se dá aí a justificação, veja bem, o crente se torna justo. É no momento da conversão. A pessoa ouviu a pregação, creu, recebeu o Espírito Santo, está justificado pela fé. Creu na pregação. Entendeu? Assim que acontece a justificação. Nessa hora o crente é declarado justo. É declarado santo. Todos os seus pecados foram perdoados. Então agora ele é santo. Agora ele é puro. Está limpo totalmente de todo pecado. Então é uma santificação aí o quê? Posicional, né? É uma justificação também posicional. É nessa hora que está justificado. Daí para frente, esse crente vai ter uma vida cristã lutando contra o pecado, permanecendo justificado em Jesus Cristo, através de Jesus, que Jesus fez. Não é porque o crente é justo, não é porque ele praticou justiça que ele foi salvo, mas por causa da obra salvífica de Jesus Cristo. Enquanto ele permanecer em Cristo, ele está justificado. Se ele deixar Jesus Cristo, perde a justificação. Então Deus olha para nós via Jesus Cristo, via obra de Jesus Cristo. Ele realizou a obra para nos salvar. Nós acreditamos nessa obra, somos salvos. Então é como se nós estivéssemos numa embaixada, né? Olha aí, se alguém está lá nos Estados Unidos, por exemplo, comete um crime e ele corre para dentro da embaixada do Brasil, as leis a que ele está sujeito. Então, por exemplo, ele vai ser preso, né, ser julgado, condenado, aí vai ter uma prisão perpétua. Mas se ele estiver fora do consulado, se ele estiver fora da embaixada do Brasil, a lei que julga ele é a lei dos Estados Unidos. Ele pode estar num estado onde existe pena de morte. Então ele vai ser condenado à pena de morte. Olha aí. Então nós estamos dentro da embaixada, ou seja, estamos em Cristo. Temos aí a proteção de Deus, o que vale aí são as coisas de Deus. Mas aqueles que estão lá no mundo, o que vale para eles é o que está lá no mundo.
não é o que está no reino de Deus. Ele não tem direito à mesma proteção daqueles que são filhos de Deus. Ele não tem direito às mesmas revelações que os filhos de Deus têm. Tópico 3 sobre tópico 2. A vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. Atos 13:39, João 5:24, Romanos 8:15. A partir daí, inicia-se o processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência até sua glorificação final no dia de Cristo. 2 Coríntios 3:18. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne. 1 Tessalonicenses 4:3-4. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos à medida que o crente avança em maturidade espiritual e se torna mais semelhante a Cristo. 1 de Pedro 1:15-16. Essa nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e santidade. Romanos 6:11 e Efésios 4:24. Então veja, no mesmo instante que a pessoa ouviu o Evangelho e creu, recebeu o Espírito Santo, agora ele está o quê? Regenerado, nasceu de novo, está justificado, agora ele está santificado. Então é a santificação posicional. Então nessa hora ele está completamente limpo, está salvo, está santo. Ele agora é filho de Deus, porque tem o Espírito Santo morando em si. A partir do momento que ele sai dali, ele agora vai ter uma vida de santificação progressiva. Quanto mais ele permite o Espírito Santo agir na sua vida, mais ele vai ter uma vida santificada, mais ele vai ter uma nova vida, tudo novo, né? Agora tudo espiritual. Então ele agora vai combater o pecado, vai vencer o pecado, ele tem a ajuda do Espírito Santo. E essa santificação tem dois lados. Ao mesmo tempo, você combate o pecado, se afasta do pecado, mas ao mesmo tempo, principalmente, você se aproxima de Deus. Veja bem, olha aí, você se aproxima de Deus, se chega a Deus, tem comunhão com Deus, aí você resiste o diabo e ele foge. Mas se você não tiver essa aproximação com Deus, não adianta querer expulsar o diabo, não adianta querer lutar contra o pecado. Você não vai conseguir vencer. E tem a santificação, que é perfectiva, né? Após o arrebatamento da igreja, então, aí estaremos salvos, né, santificados para sempre. Não tem mais pecado, né? Nós estaremos mais sujeitos à ação desse corpo também. É um novo corpo transformado para viver no céu, corpo celestial, corpo espiritual, corpo eterno. E lá não tem pecado, lá não existe dor, sofrimento, lá não tem Satanás, não tem demônio nenhum para atrapalhar o crente. Mas enquanto não chegamos lá, temos que lutar sempre contra o pecado. E só podemos vencer se estivermos em íntima comunhão com o Espírito Santo que mora em nós. Quanto mais nos aproximamos do Espírito Santo, quanto mais permitimos o Espírito Santo desenvolver em nós ali o fruto do Espírito, com as 9 qualidades, ou aspectos, ou atributos, quanto mais permitimos, mais ele vai tomar posse de nós, mais ele vai nos santificando, né? Mais nós vamos nos separando para Deus, mais vivemos em união com Deus, fortalecidos para vencer o pecado. Tópico 3, subtópico 3, o fruto do Espírito. Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22 e 23. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado como expressão de sua nova vida. Efésios 2, 10. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Romanos 8, 5. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Mateus 7,16. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Lucas 6,40.
Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Mateus 5,16. Então eu costumo ilustrar, o fruto do Espírito como se fosse uma laranja com 9 gomos. Geralmente as laranjas têm 10 gomos. Então quando eu vou ministrar sobre isso, eu levo uma laranja, tiro ali um gomo para ficar só 9. E ali a gente dá aos alunos os gomos da laranja. Tem aluno que vai pegar, não vai querer, vai dar para outro. Tem aluno que vai morder um pedacinho só, não vai querer, vai dar para outro. Tem aluno que vai comer o gomo e vai querer o outro da outra pessoa também para comer aquele gomo também. Tem pessoa que vai dizer que eu queria uma laranja inteira. Então veja bem, depois você vai dizer, olha, assim é o fruto do Espírito, como se fosse uma laranja com 9 gomos. Nós recebemos, no dia que nós ouvimos o Evangelho e cremos, o Espírito Santo vem morar em nós, colocou em nós, implantou em nós esse fruto do Espírito com 9 gomos. Agora o problema é, tem gente que não permite a ação do Espírito Santo em si. É aquele que não quer gomo nenhum. Tem outros que pegam um pouquinho de um gomo, um pouquinho do outro e tal. Tem outros que come um gomo inteiro. Às vezes não come o outro, mas come um inteiro. Já tem outros que querem a laranja inteira, que aproveitam todos os gomos. Jesus tinha todos e aproveitou todos completamente. Nós não conseguimos aproveitar todos esses aspectos, atributos do fruto do Espírito, porque senão nós seríamos como Jesus. Nós não chegamos à perfeição de Jesus, mas nós devemos o quê? Experimentar de todos os aspectos, todos esses atributos, todas essas qualidades, o máximo que pudermos durante a nossa vida. Vamos aproveitando, vamos pegando mais, vamos desejando mais, vamos permitindo mais ao Espírito Santo agir em nossa vida. E temos que procurar crescer nisso, cada dia mais crescer. O que acontece geralmente é que paramos de crescer, paramos de dar lugar ao Espírito Santo, paramos de ter comunhão com o Espírito Santo. E aí há uma regressão perigosa. Por isso que muita gente se desvia do Evangelho, Para de ter comunhão com o Espírito Santo, não está lendo sempre a Bíblia, não está sempre orando, não está sempre congregando, não está sempre evangelizando, não está sempre se mantendo cheio do Espírito Santo, orando em línguas todos os dias. E aí vai perdendo a comunhão com o Espírito Santo aos poucos. E nem percebe, de repente cai no pecado. Por quê? Não tem mais uma ação do Espírito Santo para ajudá-lo. Ele entristeceu o Espírito Santo, deixou a comunhão com o Espírito Santo, deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de congregar. Então é um perigo muito grande. Temos que manter acesa, a chama. Temos que manter o fogo aceso no altar. A Bíblia diz, olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então temos que manter sempre essa chama acesa, sempre a comunhão com o Espírito Santo, sempre permitir ao Espírito Santo que vá nos transformando dia a dia, melhorando sempre, crescendo sempre. Então temos que desejar as coisas que são de cima, as coisas espirituais, eternas. Não é de vez em quando tem uma festa na igreja, que nós vamos ter comunhão com o Espírito Santo. É sempre, isso é todo dia. Conclusão. A regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Então vemos que a regeneração é uma obra trinitária, ou seja, Deus Pai criou o plano da salvação,
Jesus Cristo, o Filho, veio executar essa salvação e o Espírito Santo é que vai, então, dar poder a Jesus para realizar a obra salvífica. É o Espírito Santo que nos revela isso, né? É o Espírito Santo que vai trabalhar em nós, no nosso interior, para nós sermos, então, transformados, né? De glória em glória, cada dia mudando, cada dia melhorando. Agora, veja bem, o Espírito Santo não vai nos obrigar a sermos santos, a combatermos o pecado, a vivermos uma vida de comunhão com Deus. Nós é que temos que nos esforçar por isso. Quanto mais espaço nós dermos ao Espírito Santo, mais ele vai trabalhar através de nós. No caso do crente, o crente deveria ter uma posição assim: eu quero ser possuído pelo Espírito Santo, que é Deus. Quero ser totalmente controlado pelo Espírito Santo. Olha bem, Paulo chega no final da sua vida e diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele foi permitindo Jesus tomar posse dele cada dia mais. Então ele foi sendo dominado cada dia mais porque ele permitia. Então ele não tinha mais desejos humanos. Tudo que ele desejava é o que Jesus desejava. Tudo que ele amava é o que Jesus amava. Veja, Jesus tomou posse. Então é assim que nós devemos viver, desejando que o Espírito Santo tome posse de nós, nos guie, nos conduza onde ele quiser, que nos oriente a falar o que ele quer falar, fazer o que ele quer fazer. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, tomou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, levou na cruz, substituiu a cada um de nós na cruz, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você quer entregar sua vida para Deus agora? Então, abra o seu coração para Deus agora e receba agora a salvação. O Espírito Santo vem morar em você. Você já está sentindo agora aí que você precisa pedir perdão a Deus, precisa se arrepender. Então, peça perdão ao Senhor agora. E neste momento você recebe o Espírito Santo em sua vida, você se torna filho de Deus, você agora vai começar uma vida nova, tudo é novo. Procure ler a palavra de Deus, procure congregar, ouvir a palavra de Deus, procure orar, conversar com Deus, procure falar de Jesus para as outras pessoas. Amém? Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. A graça de Deus, Jesus Cristo e Sua obra salvífica, é revelada agora a essas pessoas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-os nessa hora. Concede a eles o Espírito Santo agora. Agora você está sentindo o desejo de se arrepender, peça perdão. Em nome de Jesus. Se arrependa de todo pecado agora. Entregue totalmente a vida a Deus. Em nome de Jesus, trabalha nele agora. Em nome de Jesus, você agora é filho de Deus. O Espírito Santo mora em você, é Deus mesmo. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o perdão de todos os pecados. Em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Solta toda doença, toda enfermidade. Pai, em nome de Jesus, toca neles. Cura, Senhor, totalmente agora. Solta, em nome de Jesus. Sai, toda doença, toda enfermidade. Sai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça aí, dê um like, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, tem tanto estudo lá que dá um livro toda semana. Eu envio para você esse material toda semana gratuitamente. Basta você entrar em contato conosco por esse WhatsApp que está aí. Diga lá o seu nome, diga a cidade onde você mora e coloca lá revista CPAD. Eu envio para você toda semana comentário de cada lição, tudo gratuitamente. Se você deseja nos convidar para estar ministrando aí, entre em contato conosco também por esse WhatsApp. Então, telefone, ó, DDD 99, viu? Que eu morava em Imperatriz, Maranhão antes. Então, DDD 99. Telefone 991520454.
Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe.